Hola. Bueno, vamos a comenzar con la mesa. Va a empezar Leandro Gómez. Hola. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que se llama Una lectura decolonial de la relación yo ideal e ideal del yo. El trabajo comienza con una cita, que es la cita que utiliza Fanon en su libro, que es una cita de Aimé Césaire. Dice: yo hablo de millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento, la desesperación, el servilismo. Voy a tratar de ser lo más sintético, así que puse los objetivos. Discutir el estadio del espejo como propuesta de Lacan, porque los trabajos en general sobre racismo hablan de ideal del yo y yo ideal. Me parece que se podría abordar desde otros enfoques de lectura este problema del racismo. Después pensar cómo se relaciona la imagen de sí con las categorías histórico-culturales, porque si bien es cierto que no es un objetivo predado, un objetivo dado al análisis, tener que trabajar una cuestión de racismo, es cierto que también depende del lugar en donde nosotros practiquemos el psicoanálisis. Y hay lugares donde los fenómenos de racismo son muy preponderantes y esos fenómenos tienen incidencia en lo que se trae como problemática en la clínica. Así que por ahí a algunos no los toque de lleno y a otros sí, dependerá de cada situación y en cada contexto, ¿no? Y siempre es bueno tener una reflexión al respecto. Después aportar un nuevo enfoque o aparato de lectura para abordar estas cuestiones. Bueno, por todos es conocido que Freud en El yo y el ello propone que el yo es una proyección de una superficie y que luego Lacan toma esta idea en el estadio del espejo y propone que el yo se constituye cuando el infante aprende jubilosamente su imagen como gestalt de una superficie reflectante. Y que a partir de ese momento, él mismo es esa imagen externa. Esta forma visual se designa yo ideal, dice Lacan, y será el tronco de las identificaciones secundarias posteriores. Y este es el primer modelo. Sobre este modelo se realizan muchos de los trabajos que por lo menos los que vi así en general, medio por arriba, de la cuestión del yo ideal y el tema del racismo. Lo que pasa es que hacen apropiaciones de la terminología y la utilizan en otros sentidos que no son, por lo menos técnicamente, como lo utilizamos nosotros. Pero Lacan no utiliza este modelo, lo modifica en el seminario 1, donde va a proponer esto. Dice: si el otro satura, colma esa imagen de yo ideal, se convierte en objeto de una carga narcisista que es la de la fijación amorosa. Si el otro colma la imagen, se convierte en una cuestión amorosa. Por el contrario, si el otro aparece frustrando la imagen del yo ideal, genera la tensión destructiva. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que introduce acá Lacan? Es una cuestión estética. Porque ¿qué significa que el otro colme o qué significa que el otro frustre mi imagen? Cuando hablamos de una cuestión estética, Lacan necesita introducir un tercer término, que es la distinción entre el yo ideal y el ideal del yo. Y va a decir que el ideal del yo es una instancia simbólica que le permite al sujeto situarse en lo imaginario. Entonces ahí las distinciones estéticas, porque, lo digo así, ¿qué es algo que sature y que produzca amor? Lo va a hacer en un contexto histórico y cultural. Algo que me resulte bello, atractivo, y algo que me resulte repugnante. No está dado eso. Esta es la cita. El hitch, ideal del yo, en tanto hablante puede llegar a situarse en el mundo de los objetos a nivel del ideal hitch o yo ideal. O sea, en el nivel donde puede producirse esa captación narcisista con que Freud nos machaca los oídos a lo largo de este texto. Entonces, la idealización de la imagen solo es posible en tanto se sostiene una dimensión simbólica que hace que la imagen del otro se perciba como adorable. Esto es cuando parece irradiar idealidad, pero también cuando produce una tensión agresiva. Ahora bien, yo quisiera señalar que
quizá porque el jubiloso infante de Lacan es implícitamente masculino y blanco, nunca se sugiere que pudiera haber identificaciones con la imagen de sí que no produzcan un júbilo narcisista. O sea, que mi imagen no me devuelva nada narcisista a mí, que no me guste o que no refleje una cuestión de amor. ¿Qué sucede cuando no es la imagen del otro la que aparece frustrando al sujeto en su ideal y en su propia imagen, sino la propia la que frustra? Bueno, después agregué esto, pero para que nos situemos nomás, esta cuestión que se venía hablando en la mesa anterior, de que si la modernidad es hija de la ciencia, o es el resultado de la ciencia, también es hija de la conquista de América. Ambiayala dice Kwasnikanki, que es una socióloga peruana, que implicó el exterminio de los pueblos originarios de América, la esclavización de los pueblos africanos que fueron traídos a América para trabajar en condiciones de exterminio también. Entonces, Dussel dice que el ego conquiro, el ego conquisto, antecede al ego cogito, que es una condición del ego cogito. Ahora, ¿cómo se piensa esto en los fenómenos del racismo? Porque todos los autores que ustedes leen de decolonialidad marcan que no es que es un elemento más, es un elemento que ellos consideran basal para pensar las problemáticas, sobre todo de los pueblos occidentalizados como somos nosotros. Tenemos una historia de esclavización y de exterminio de ciertos pueblos. ¿Qué es el racismo? Yo voy a tomar dos autores, que van a ser Segato y Fanon, y en función de eso voy a leer una propuesta alternativa a la idea de yo ideal e ideal del yo. Segato propone que el racismo consiste en el proceso mediante el cual un rasgo fenotípico, algo que se visibiliza en el cuerpo, es leído por alguien en términos de una historia colonial de vencedores y vencidos. En nuestro caso, los pueblos originarios y los africanos. ¿Qué significa? Que alguien lee que el color de la piel remite a esos pueblos que fueron exterminados o esclavizados. ¿Se entiende? Y no es lo mismo el racismo acá en Brasil que el racismo que se da en Argentina, donde el racismo pasa no porque sea afrodescendiente, muestre características fenotípicas de un afrodescendiente, sino porque remite a los pueblos originarios, que tenga un color de piel más oscura simplemente, o que tenga el pelo negro, los ojos negros. Todo eso ya puede ser leído en términos, o que parezca como los insultos en Argentina son: peruano es un insulto, boliviano es un insulto, porque remite a ciertos rasgos característicos. Entonces eso es lo que estudia Segato. Cómo hacer una definición de racismo de ese estilo. Bueno, y produce cierto malestar en cierto contexto de cierta historia. Eso es una forma de definir el racismo del lado de aquel que racializa, de aquel que genera, que otrifica, dice Segato. Del otro lado tenemos el libro de Fanon, que yo no sabía, es muy conocido acá, me enteré en el desarrollo de las mesas, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, que es de 1952. La cita de Cesaire es del 51, este texto del 52, Lacan todavía no daba su seminario 1. Pero Fanon cita a Lacan en dos oportunidades en ese texto. El autor explica que la negritud no tiene nada que ver con la melanina. Dice, el negro es siempre el otro. Fanon cuenta, no sé si conocen la historia del libro, Fanon era un antillano que era una isla que era colonia de Francia. Esos son los antillanos, dice él. Los negros, para ellos que eran afrodescendientes, los negros eran los africanos. Ellos no eran negros. Dice, pero cuando ellos iban a Francia, a la madre patria, dice, ahí nosotros éramos franceses. Para nosotros en nuestra isla éramos franceses. Cuando ellos van y pisan Francia, vivencian la violencia psíquica de lo que significa ser negro, dice él. En una sociedad que privilegia la blancura como ideal. Y implica cómo se da este sometimiento en una cierta violencia de redefinición estética y corporal. Él es el negro ahora. Todos los otros, todos los franceses lo ven a partir de la pantalla, de la imagen del negro. En el capítulo La experiencia vivida del negro, comenta que, yendo a un cine en París, mientras espera que la película empiece, se siente observado, se siente visto a través de imágenes latentes
en la imaginación de quienes los rodean. Dice él, no puedo ni ir al cine sin encontrármelo, a mi otro, al negro, a él mismo visto desde los ojos del otro. Así el texto sirve para mostrar que el sujeto no accede a una imagen de sí voluntariamente o en aislamiento cultural. Esa identificación no solo implica al sujeto y a la imagen, sino a la dimensión del otro. Puse otro y no a, porque es un otro cultural específico. Es un otro encarnado en la cultura, ahí podríamos decir. Entonces, no sorprende pues que el autor diga que un negro combate en todo momento con su imagen. La lucha aquí no es contra el otro que frustra, sino contra la propia imago leída en clave cultural. Fanon habla de las consecuencias de esa definición forzada con una imagen de sí repugnante. La contrapartida de esa imagen repugnante, que es la que los otros tienen de él, es la imagen de la blancura. El negro, dice él, se identifica con el hombre blanco. Rechaza su imagen corporal y se identifica con aquello que no le es propio en ningún sentido. Es una alienación mucho más radical, dice Fanon, porque plantea algo mucho más allá del estadio del espejo. El estadio del espejo es la alienación con la imagen mía en el espejo, en términos de Lacan. Y esta es una alienación con una imagen que ni siquiera es la mía, la del hombre blanco. Entonces Fanon muestra que solo ciertos sujetos tienen acceso a una imagen gratificante de sí y que otros les han impuesto una imagen tan desidealizadora que no pueden identificarse con ella, o peor aún, son obligados a asumir esa imagen que les resulta ajena. Bueno, voy un poco más. Muy bien. Bueno, ¿cómo podríamos pensar estas dos? La definición que da Segato del racismo y la definición de la violencia psíquica que sufre alguien que padece racismo y que eso lo vivencia como un problema, ¿no? Vayamos a eso, lo pongamos en esos términos, que lo vivencia como un problema. ¿Cómo poder articular esas dos versiones? Saliendo de la idea de yo ideal, lo ideal de yo, que me parece que tiene sus limitaciones porque Lacan no habla de que la imagen de uno es investiga narcisísticamente y genera júbilo. Yo propongo, si puede ser más abajo, Juli, esos dos triángulos. Me levanto así, tengo tiempo. Bueno, en el seminario 11, Lacan propone tres sistemas triangulares, dice él. Este sistema triangular es con el que va a elaborar al sujeto geometral y él dice, este es el sujeto, este es el objeto, pero no hay relación directa en cómo se da la visión entre el punto geometral y el objeto. Dice, siempre se ve a través de una imagen. O sea, yo no accedo al objeto, accedo a través de una imagen del objeto. Esto tranquilamente puede ser articulado con la idea de Segato. ¿Qué veo yo? La definición esta de que es un rasgo fenotípico leído en clave de vencedores y vencidos. Yo veo una imagen de lo que es el objeto. Y esa imagen es leída en términos culturales o simbólicos, si quieren. Entonces acá entra claramente la definición de racialización, del proceso de racialización. Esta es la segunda vertiente que presenta Lacan, donde dice que el sujeto se convierte en cuadro, dice que está el punto luminoso que fotografía al sujeto, que lo ubica, que lo mete en cierta coordenada. Es decir que cuando el otro me ve a través de una pantalla. ¿Qué significa que me ve a través de una pantalla? Que me ve a través de una imagen de vuelta. ¿Qué es lo que dice Fanon, no? El otro me ve a través de sus imágenes latentes. De vuelta, no es una relación directa. Yo no soy eso que él ve y él está todo el tiempo en discusión con esa pantalla que está como enfrente de él, como determinando las relaciones que tiene con los otros. Entonces, en esto coinciden la definición de Segato y el caso de la negritud cuando se ve al otro de esas imágenes latentes de las que habla Fanon. La negritud del lado de Fanon es aquello que se busca subvertir, con lo cual alguien entra en lucha
cuando están estas representaciones racistas que vienen de otro lado y que, sin embargo, el sujeto no se identifica a eso. Sabe que los otros lo ven a partir de esa pantalla y lucha contra esa pantalla todo el tiempo. ¿Puede ser el tercer diagrama? Abajo. Ahí está. Lacan juxtapone los dos anteriores y escribe este sistema triangular. Es un polígono, podríamos ponerle. Y acá pone nuevamente imagen-pantalla. Dice que en la relación todo el tiempo se da una relación que es conjunta. Yo estoy en el mundo, veo a través de imágenes y soy visto a través de una pantalla. Todo el tiempo. El tercer diagrama es una juxtaposición de los anteriores, donde el centro se ubica en un elemento que podría bien llamarse imagen-pantalla. Sí. Imagen-pantalla que tiene como rasgo característico funcionar de manera opaca, dice Lacan. Opaca en el sentido en que habilita la visión a la vez que lo obstaculiza. Me permite ver algo, pero a la vez también me obstaculiza ver algo directamente. Entonces quisiera proponerles que en esa zona podríamos escribir entonces negritud en la imagen pantalla, o racismo, racialización, de cualquiera de los dos lados, negritud quizá quede mejor, para pensar el fenómeno de la radicalización de cierta imagen y la lucha en contra de esa imagen. Perdón, de la racialización a partir de cierta imagen, de un lado, y del otro, la lucha frente a cierta imagen. Que es más o menos lo que contaba el caso de la mesa anterior, de las mujeres en los barrios más carentes. Es importante porque esos fenómenos sí se dan en esos contextos, no son fenómenos aislados, no es un fenómeno X. Nosotros venimos de, tengo tiempo, nosotros venimos de, yo vengo de Misiones. Misiones está constituido por colonias que son colonos que venían de Alemania, Ucrania, un montón de países europeos. Y los fenómenos raciales existen, se dan todo el tiempo. O sea que es un elemento que quizá deberemos tomar si practicamos el psicoanálisis en cierto contexto. Porque a veces las formalizaciones, como la de Lacan incluso, el cuadro, es tan abstracto que te imposibilita a veces pensar contextualmente. Pero se tiene que hacer, me parece a mí, la versión esa de quizás llenar ese cuadro con algunos enunciados situacionales. Entonces, en síntesis, el estadio del espejo propone que el yo resulta de la identificación con la imagen especular, pero cuando entra en juego las cuestiones estéticas, se precisa de categorías culturales, como el ideal del yo, que establece lo que satura la imagen y lo que frustra la imagen. Pero en el caso del racismo, al contrario, la imagen de sí no implica gratificación, sino frustración en sí misma. Entonces ese esquema queda como, o tenés que reformarlo o tenés que dejarlo de lado. Entonces, un aparato de mayor precisión como los sistemas triangulares del seminario 11 permiten pensar, porque eso es lo importante, pensar, no decir que es la verdad, sino pensar estos problemas, de la racialización o de la negritud. Entonces es importante considerar que el psicoanálisis puede ser una herramienta útil para reflexionar sobre fenómenos como el racismo, a condición de dialogar con otras disciplinas para abordar la complejidad de esa temática. Una temática compleja que implica herramientas de lectura. Y las herramientas de lecturas deben apuntar a cierta precisión, entiendo yo. Para finalizar, simplemente destacar que no conozco no he explorado tanto el tema, pero quizás haya formulaciones parecidas sobre esta cuestión. Me queda un minuto, así que le doy la palabra al que sigue.
Bueno, gracias Leandro por el trabajo. Va a continuar Fauzi Araujo. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui, quem não está também, que está acompanhando online. Vou apresentar para vocês um trabalho que eu tenho desenvolvido, que pus como título Matematizar a Psicanálise e a Formalização Matemática no Ensino de Jacques Lacan. Desde já, o texto vai estar passando aí, mas eu não vou ler o texto porque sou um desastre com isso, então eu vou fazendo fazendo apontamentos sobre os parágrafos que vão passando, mas eu juro que vou respeitar o tempo. Bom, em primeiro lugar, me parece que é importante a gente pensar que o tema que eu estou falando aqui é meio alheio às demais temáticas do que está sendo tratado na mesa, mas eu já deixo uma advertência desde já, que poderia ser uma saída interessante, que é que qualquer formalização, qualquer matematização, ela não é fora de contexto. Inclusive, se a gente for pensar qualquer abstração matematizada em um território como o Brasil ou, bom, América Latina, a gente não está falando de qualquer lugar. Mas, bom, a ideia aqui é basicamente falar que a ideia de formalização, de matematização, surge como um movimento das ciências modernas em geral e que, como um marco histórico e contextual, os movimentos científicos trouxeram como uma forma de transmissão de suas disciplinas a matematização como maneira de demonstrar aquilo que estava sendo discutido, debatido e avançado no pensamento. Bom, aqui em Apola, a gente discute isso desde sempre, e que a formalização está como um dos pontos do nosso PIC, mas aqui o meu objetivo basicamente é de pensar, inclusive junto com vocês que estão aqui presentes, de como a gente pode falar do assunto, articulando com a psicanálise lacaniana, mas, ao mesmo tempo, demandando quais são as definições que demandam esses movimentos de matematização, formalização, formalismo, que a gente já vai ver aqui, os usos, as consequências e o que isso tem a ver com a transmissão da psicanálise, já que a gente costuma dizer que a gente faz investigações, que a gente faz pesquisas, mas que a transmissão ela vem aí quase que por osmose, já que, de certa forma, se transmite alguma coisa. Bom, a ideia aqui, hipoteticamente, é que Lacan, no seu ensino, ele faz um uso particular da matemática, tal como diversas disciplinas formais que ele foi utilizando no decorrer do seu ensino, e que a gente consegue pensar em um escrito possível referente à psicanálise lacaniana, referente à sua transmissão. Faço um adendo aqui rapidamente, que a gente pode pensar a mesma ideia de abstração clinicamente, mas não é o meu objetivo aqui, pelo menos por agora. E que isso garante e fixa uma estrutura usando fórmulas, matemas, construindo uma álgebra específica, e que isso demanda da gente uma leitura de matemáticos e de filósofos que tecem considerações sobre o assunto. Eu vou trazer 3 citações que geralmente a gente pode até escutar, costumeiramente referente à ideia de formalização, mas que a gente precisa pensar o seu contexto. A primeira é que não existe metalinguagem, existem formalizações. A segunda, de que não há ensino senão matemático, o resto é brincadeira, isso está no seminário 19, e que a formalização matemática é o nosso objetivo, o nosso ideal no seminário 20. Em nossa instituição, no nosso PIC, está a ideia de considerar a formalização matemática. E o meu objetivo, pensando institucionalmente, seria de desenvolver esse ponto e pensar se a gente pode avançar referente a isso, de que seria essa formalização, de como a gente sustenta isso
até de forma contextual, e quais as consequências para o nosso campo, porque geralmente as pessoas se graduam em psicologia para fugir da matemática e vão se apaixonam pela psicanálise lacaniana. Sinto muito, meus queridos, mas o cara criou um monte de elemento matemático para a teoria. E, bom, isso demanda, inclusive, diferentes leituras sobre o que é formalização em disciplinas formais, porque a linguística, a lógica, a antifilosofia, enfim, várias delas podem passar por esse aspecto formal, não somente a matemática. Incluo aqui a topologia também, ainda que seja um ramo da matemática, mas que tem aí uma certa independência em algumas considerações que eu vou trabalhar aqui. Bom, a gente consegue identificar diversas referências das matemáticas em Lacan: Euclides, Boole, Gödel, Frege, Cantor, Russell, Poincaré, Leibniz e outros, mas o foco aqui é na matemática moderna. Ele passa por várias vertentes, inclusive intuicionistas, formalistas e assim sucessivamente, mas vou propor aqui também introduzir as influências do formalismo enquanto literatura matemática para pensar em como isso se desenvolve na psicanálise lacaniana. Mas pensando isso de maneira moderna, eu trago aqui uma citação do Boole, um matemático, que é um tanto da ideia geral que a gente costuma ter referente à formalização matemática, que ele diz o seguinte: poderíamos justamente atribuir como caráter definitivo de um verdadeiro cálculo, que é um método que põe sob o emprego de símbolos cujas leis de combinação são conhecidas e gerais e cujos resultados admitem uma interpretação consistente. Em Função e Campo, Lacan traz uma ideia referente a garantir um rigor à conjectura psicanalítica. Ele diz o seguinte: se vê por este exemplo como a formalização matemática que inspirou a lógica de Boole e ainda a teoria dos conjuntos pode aportar à ciência da ação humana essa estrutura do tempo intersubjetivo que a conjectura psicanalítica necessita para assegurar o seu rigor. A partir disso, a gente tem que pensar de como é que a gente estabelece a relação matemática e psicanálise, porque a psicanálise não teria um cálculo aplicável. A questão é que calcular é uma coisa, matematizar é outra. Não precisa calcular para matematizar. A gente não necessariamente precisa estabelecer uma fórmula meramente substitutiva, aplicar e tem um resultado. Isso, a não ser que se faça pesquisa quantitativa em psicanálise, aí pode se aplicar diversas possibilidades, mas não é o nosso objetivo aqui. E aí talvez a gente possa considerar o uso da matemática nesse aspecto como a possibilidade de construir uma linguagem formal para estabelecer algo. Nesse caso aqui eu uso a ideia de escrito referente ao que fazemos. Aí eu me refiro teoricamente até clinicamente, mas aqui eu me atenho à ideia de falar da teoria. No entanto, existe uma confusão, inclusive, de algumas pessoas que têm um certo rechaço à ideia de matemática em psicanálise, que é uma confusão entre o que é formalismo e o que é formalização, e são coisas diferentes. Uma formalização ela pode ser matemática ou não, e é a possibilidade de dar forma para um elemento. Então, ela tem a ver especificamente com estabelecer uma estrutura que faça o uso de letras, pode ser número também, construindo uma álgebra e criando uma tema. Eu acho que isso não é nenhuma novidade para a gente aqui que está falando de Lacan. E, especificamente, se trata de construir um suporte escrito para demonstrar algo a partir de símbolos, a partir de algumas condições lógicas. Ou seja, não se pode escrever uma formalização, não se pode escrever um matema sem isso vir a priori com uma construção hipotética. Ou seja, qualquer formalização, eu vou usar isso que alguém fez aqui, não pode ser descontextualizado. Ou seja, já o formalismo surge como uma vertente do pensamento matemático com Hilbert e se desenvolve com o grupo Bourbaki, que é dito que é um matemático, mas, na verdade, é um grupo de pessoas que deram o nome de Bourbaki, e que trata de uma concepção filosófica sobre o formalizar, a partir de 3 condições:
Axiomatização, que é um conjunto de proposições lógicas que não podem se contradizerem. A formalização, que é a criação da fórmula, e a demonstração. A demonstração é exatamente a aplicabilidade da fórmula nessas condições lógicas pré-estabelecidas. E o formalismo, a gente sabe que, historicamente, se não sabem, eu indico o trabalho do Nagel e Newman sobre o teorema de Gödel, foi rebatido os dois teoremas de Gödel, que se tratam da incompletude e da impossibilidade de formalizar tudo. Que é algo que, inclusive, Lacan está advertido e que trata um tanto disso no Seminário 16. Bom, não é porque foi desenvolvido, a gente viu aqui em diversas apresentações, que chegamos até certos pontos da história das ciências e avançamos. Isso quer dizer que talvez tenha algo para extrair do formalismo, mas admitindo os seus limites. Tem o trabalho do Vladimir Takacsik, que seria em português uma leitura matemática do pensamento pós-moderno, que eu não sei se está em português, tem uma versão em espanhol, que discute um pouco sobre isso. Um outro ponto seria que a ideia de formalizar, de matematizar, sugere o escrito algébrico, ou seja, de manipular letras e símbolos, como isso aqui. E em 1971, no Seminário 18, Lacan traz o seguinte: a intuição mesma do espaço euclidiano deve algo ao escrito. Por outro lado, o que é chamado em matemática de redução lógica da operação matemática não prescinde dela. Não pode ter outro suporte senão a manipulação de letras pequenas ou grandes, de lotes alfabéticos diversos, ou seja, de letras gregas ou letras germânicas, vários lotes alfabéticos. Para constatá-lo, basta acompanhar a história. Toda manipulação com a que a redução logística avança no raciocínio matemático exige esse apoio. E aqui eu proponho, mas também não tiro do nada, inclusive a mesma referência que usou a ID, que a Bárbara Cassan, que é estabelecer uma ortodoxa. O Lacan trata disso no Seminário 2, por exemplo, de trazer a opinião verdadeira, para que a gente não caia em um relativismo absoluto, de que cada um faz a sua psicanálise à sua maneira, que isso surge da experiência, da intuição, e assim sucessivamente. Que ela, inclusive, parte de uma citação do Aturdito, que Lacan diz que do não ensinável criou um matema para segurá-lo, fixando a verdadeira opinião. Ortodoxa, traduzindo do grego, seria uma opinião verdadeira. Uma verdade estabelecida aí abstratamente, não sei se existe essa palavra, mas acabei de inventar se não existe, que é o uso de uma abstração de um conteúdo. Então, nesse caso, pensando Lacan, a matemática seria uma maneira de transmitir algo de um ensino. Inclusive, se a gente pega até a apresentação anterior de Leandro, o que ele apresenta dos triângulos é exatamente a maneira de pensar, de transmitir algo, teoricamente, a partir de conteúdos da realidade e que a gente consegue fazer esse cruzamento referente a de como a gente usa a matemática. Bom, vou pular essa citação. Etimologicamente, a matemática ela tem aí em sua origem a ideia de uma transmissão integral. Geralmente as pessoas se assustam de que a matemática dificulta, mas ao contrário, a matemática ela serve para facilitar e estabelecer exatamente esses conteúdos e não sair daí. Ou seja, se estabelece na fixação de elementos e não extrapola isso. E não é porque é integral que quer dizer que é total. Senão a gente cai em um formalismo puro e aí a gente cai aí em uma cilada epistemológica muito grande. Lacan traz essa ideia no Seminário 20, dizendo o seguinte: a formalização matemática é nossa meta, nosso ideal. Por quê? Porque somente ela é matema, é dizer, transmissível integralmente. A formalização matemática é escrita, mas que não subsiste se não emprego para apresentá-la à língua que uso. A gente pode pensar que a língua que uso, como também a língua também não surge do nada, ela surge de eventos históricos, culturais, territoriais. Essa é a objeção. Nenhuma formalização da língua é transmissível sem o uso da língua mesma. A esta formalização, ideal metalinguagem, a faço existir para fora, por meu dizer. E aí, partindo de uma
autora francesa, que eu descobri quase que por acidente em um sebo portenho. Ela traz a ideia de um estruturalismo em Lacan que entende a noção de estrutura matemática sobre algumas condições. A necessidade de categorizar, a aproximação arbitrária entre uma totalidade inacessível e o analisável, o estabelecimento de um pensamento e criar uma ordem de ações recíprocas. Seriam 4 pontos principais para pensar um estruturalismo em Lacan a partir de formalizações matemáticas. A autora sustenta que Lacan estabelece uma verdade, tal como a ortodoxa pensada por Cassin. Outro autor que uso, que vou falar assim de maneira geral, é o Badiou, que traz a ideia de que os gregos substituíram o poema pelo matema. A colega, agora há pouco, começou trazendo um poema quase que como uma heresia, mas não se trata de não gostar de poesia. O problema é usar a poesia ou o poema como metodologia de estabelecimento de algo que a gente vai fazer. Como, por exemplo, dizer que Clarice Lispector é mais lacaniana que Lacan. Então, aí é que está o problema, né? Então, a gente pode ler poesia, a gente não pode fazer interpretação clínica com base no Manuel de Barros também. Vou pular a citação do Badiou, mas, basicamente, a gente pode pensar que a passagem do poema para o matema é para construir uma categoria estrutural e uma correlação entre a apresentação e a representação, como a correlação entre elementos que a gente pode ver no matema aqui do bucle significante e a representação que isso tem a nível de conteúdo. Indicaria 2 trabalhos do Badiou que falam disso, que é o Elogio às Matemáticas e o Conceito de Modelo. Por último, eu trago o René Guittard, que é um matemático francês, não sei se é psicanalista, mas ele tem uma leitura da psicanálise, que é que o matema ele tem a prioridade de estar bem formalizado, ou seja, ele tem a prioridade de estar bem escrito. A priori, ele não significa nada. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o grafo do desejo. A gente olha para o grafo do desejo, a gente vê o quê? Quase que o mapa de Brasília. Assim, um negócio que você chega, tem umas letras, tem um formato, e a gente não sabe muito bem para onde é que a gente vai. Mas, primeiro, a gente escreve, posteriormente, a gente pensa de qual é o sentido que se estabelece. Então, no grafo do desejo, a gente tem um conjunto de vetores que se estabelecem uma relação entre si, mas que se trata especificamente de conceitos articulados. Ou seja, a gente vai operar tomando essa formalização como um elemento, mas tratando desses conceitos, que já estão, ou pelo menos deveriam estar, definidos. Então, em linhas gerais, até o ponto que estou da pesquisa, e o meu tempo está acabando, a gente pode pensar que a necessidade de matematizar ou de formalizar matematicamente é especificamente para a gente conseguir garantir uma estrutura do que a gente estabelece. Vamos pensar na praxis, que aí a gente consegue envolver teoria clínica, e de que a gente consegue fazer um cruzamento entre os conceitos e entre outras disciplinas, a filosofia, a matemática, a lógica, a topologia, que são aí algumas disciplinas afins da psicanálise de Lacan. E com isso a gente consegue estabelecer um escrito. Alguns colegas trouxeram aqui algumas vertentes de escrever, hermenêutica, análise do discurso, de como a gente estabelece um texto, e aqui eu estou propondo de pensar o texto matematicamente também. Ou seja, é uma forma, é uma maneira de pensar a teoria e estabelecer um escrito do que a gente está estabelecendo no nosso campo. Bom, mas é isso. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Fauci, por tu trabajo. Continúa ahora Martín Mesa con su trabajo. Boa tarde. Bom, dois esclarecimentos. Essa imagem poderia estar funcionando como uma adesão
política partidária, mas não. Nesse caso, está colocada como função de espelho. E depois, as citações que eu vou fazer sobre o PIC, pode passar, Julián, estão referidas ao PIC em espanhol. Vou destacar a premissa 2, que é praticamos de forma constante a crítica de nossos próprios argumentos e dos argumentos alheios. Bom, escolhi falar em português não por estar no Brasil ou por força de hábito, mas porque falo, no primeiro lugar, a meus colegas do Brasil, que entendo não precisam de tradução para o que eu venho a dizer. Claro também que falo para quem não vive no Brasil. Para eles, esclareço que meu lugar de enunciação é parecido ao que Bourdieu utilizou na sua célebre conferência de Japão. Poderíamos parafrasear: não sei se o que eu digo pode ser interessante para a sua realidade, isso fica com vocês. De qualquer modo, eu acredito que sim, por isso fiz este esforço de tradução ao espanhol. E quero partir de uma pergunta para todos, que é se o PIC é universal ou se pode ser internacional. O digo melhor: o diagnóstico das tendências de época que produzem o sofrimento com o qual opera a psicanálise é válido, idêntico para todas as sociedades e culturas nas que existe a representação da psicanálise que propomos em Apola? A psicanálise que propomos em Apola pode ser idêntica, traduzível sem resto, em todas as culturas e sociedades? Está claro que esta pergunta, ou estas perguntas, não poderiam ter sido formuladas desde o início. Mas agora, depois de alguns anos, onde o significante internacional atravessa novas e diferentes sedes, entendo que esta pergunta não pode ser omitida. A esta altura, o diagnóstico do sofrimento articulado no PIC pode ter um centro, uma origem, um ponto zero? Pode ser um? Finalmente, todos os sócios das diversas regiões, mas particularmente no Brasil, todos os sócios que aderimos ao diagnóstico de época do PIC, pensamos suficientemente estes interrogantes? Confesso que, para mim, esta inquietude esteve desde o início. Porém, rapidamente sofri um recalque e voltou com mais força e clareza, entendo eu, há não muito tempo. Depois desse percurso, sua formulação poderia ser assim. Sustentamos a mesma descrição do mal-estar social e cultural de época porque consideramos que não há diferenças em nossos contextos particulares ou porque se nos passou, porque não o pensamos suficientemente. A descrição, todas podem ser de todos os diagnósticos, sim? A descrição que se faz no PIC sobre as tendências que operam como origem do sofrimento que enfrentamos em psicanálise contempla bem essas diferentes realidades? Uma citação do PIC: assim, na tabela que segue, se apresenta primeiro o diagnóstico cultural, social e de época das origens do sofrimento sobre as quais deve operar a psicanálise. Coloquei apenas alguns, sim? Vocês conhecem, não vou falar sobre isso, mas apenas alguns diagnósticos. Acredito que podemos partir de dois mínimos consensos. O primeiro, que vocês podem concordar comigo que as palavras-chave para ser pensadas aqui são origem e tendência. O segundo consenso, que as descrições das tendências que produzem sofrimento são muito gerais e iniciais, tendência e origem. Isto quer dizer, muito amplas e sem localizar bem, explicitar, nem as referências teóricas, nem históricas que foram utilizadas. Geral não é universal, mas, para que o geral não se confunda com o universalismo, temos que poder localizar as particularidades. Tomemos o caso do individualismo, mas a lógica pode valer para todos os diagnósticos.
Entendo que, bom, recentemente eu fiz um trabalho no Seminário Central sobre o sentido do diagnóstico de época que fazemos mediante o niilismo, propondo uma releitura decolonial e pós-colonial. Mas, bom, continuemos com o individualismo. Se define como extrema acentuação da concepção atômica do sujeito. Dois interrogantes. Esta descrição é suficiente para precisar qual poderia ser a resposta teórica e clínica da psicanálise de Apolla? Esta descrição contempla as diferentes particularidades sociais e culturais do individualismo ou as oculta? Até que não se faz a pergunta, não se pode estar minimamente certo se temos uma resposta ou se a resposta nos tem. Supongamos que para o primeiro interrogante respondemos que não, ou não muito. Nesse caso, nós veríamos obrigados a ensaiar uma descrição alternativa e complementária. Avancemos por aqui, pelo menos como exercício de pensamento. Poderíamos partir, é uma opção, pode ser outra, da descrição do símil. Duas revoluções individualistas na história do Ocidente, fruto do iluminismo, que buscou o homem em sua universalidade, o que corresponde à concepção de indivíduo como cidadão livre e autônomo, destacado ou apartado do social. E a segunda revolução individualista, promovida por meio do ideário romântico do século XIX, estamos no que Alfredo estava falando, iluminismo e romanticismo, que inclui a dimensão de excepcionalidade e singularidade do indivíduo moderno. O que importa agora não é mais ser um indivíduo livre como tal, senão ser um indivíduo singular e insubstituível. Mas haveria que ver como se dá em cada lugar. Por exemplo, uma das tantas referências que poderíamos utilizar aqui no Brasil seria o hábitus precário do José Souza, conceito que ele cunha. Outra descrição possível, complementar, alternativa, seria a descrição que Lacan faz em 1946, como os transtornos subjetivos, os efeitos subjetivos deste individualismo. Ele coloca sintomas histéricos hipocondríacos, inibições funcionais, formas psicastênicas de desrealização do outro e do mundo, fadiga, diferentes formas de fracasso e crimes sociais. Também poderíamos utilizar o resgate feito pelos sócios de Apolla sobre a doutrina da loucura de Lacan e suas posições subjetivas associadas a esta doutrina a partir da identificação imediata com o ideal do outro. E também a reformulação da neurose como assunção da falta do outro, apresentada por Alfredo Edelstein. Com esse exercício, nada está resolvido. Apenas podemos pensar melhor se estas descrições nos permitem uma maior precisão de nossa resposta ao diagnóstico de época, ou seja, se orientam melhor nossas investigações e práticas, e se são mais adequadas ou não a uma ou outra realidade sociocultural. Mas hoje quero avançar sobre o segundo interrogante. Os diagnósticos de época, como tendência e origem do sofrimento com o qual operamos, incluem ou excluem as particularidades sociais e culturais das diferentes sedes e representações de Apolla. Acredito que é necessário considerar estas tendências em sua evolução, desenvolvimento, manifestação particular em cada contexto cultural sociohistórico. Tento ser mais preciso. Acredito que podemos partir do ponto comum da divisão natureza, sociedade e cultura e da definição do mal-estar para toda a cultura, formulado por Alfredo, como causada pela linguagem e o significante, perda do ser dado e do objeto natural. Podemos partir desse consenso da revolução epistemológica moderna do sujeito da ciência para determinar o campo da psicanálise. Mas podemos seguir suas consequências antropológicas por um solo caminho, por um programa de investigação, pelas definições gerais de nosso programa atual? Me pergunto como opera
o sujeito da ciência em cada cultura e em sua relação com as diferentes funções sociais. Se esta tendência não precisa ser descrita em sua complexidade e diversidade. Acredito entender que algo disto se tratava quando, no contexto do Seminário Central deste ano, se propôs avançar sobre a condição moderna e pós-moderna. No seu momento, se disse aportar conteúdo à formulação formal abstrata do sujeito da ciência. É aqui que continuo meu trabalho sobre a interrogação inicial. A descrição dos diagnósticos das tendências de sofrimento de época. Que conteúdo, que particularidade incluem ou excluem? Chegados a este ponto, é fundamental que comunique uma diferença que consegui advertir a partir da utilização da lógica simbólica da presença e ausência. O Pique, permanentemente citado, mantém em ausência o significante eurocêntrico. No seu lugar, este significante se encontra presente na Carta de Refundação da Instituição, 2019, que não está disponível para sua leitura em nosso site. Como sabem, a Pola Salvador pesquisa desde sua Constituição, 2019, esta ausência-presença, o eurocentrismo. Temos produzido vídeos públicos, textos, participados de congressos e outros eventos, realizamos encontros sobre o tema com outros sócios de Apola e também com outras instituições e estamos relativamente perto da publicação de um livro. Ou seja, todo um trabalho sobre a presença e ausência que percorre o diagnóstico de época de nosso Pique. Mas um trabalho que aponta ao modo privilegiado que assume o eurocentrismo na cultura e sociedade brasileira, o racismo. Apenas algumas referências que ilustram algo que todo mundo sabe ou pode saber. A OPAS acaba de emitir um documento onde coloca o racismo como determinante social da saúde mental e destaca o lugar central para as políticas públicas em 2024, tanto na América Latina, mas especialmente no Brasil. O Congresso de 2023 das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, da Abrasco, foi pautado nos eixos de decolonialidade, racismo e gênero e tuvo presença de sócios de Apola Salvador. A articulação de diferentes núcleos, os GTs, de diferentes pós-grados, de diferentes universidades federais, estaduais e privadas, tem constituído um trabalho firme sobre o racismo. A importância prática e teórica do movimento negro em visibilizar as questões do racismo, os dados epidemiológicos que apontam para a maior incidência da violência, problemas de saúde mental e suicídio da população negra no Brasil, trabalhos de ressignificação da questão racial na cultura, cinema, teatro, literatura, museus, e também muitos desenvolvimentos teóricos, clínicos, dentro de nosso campo. Apenas alguns: ideal do eu branco, pacto narcisista da branquitude, é o pacto que silencia questões raciais, mito da democracia racial, ideologia de embranquecimento, racismo como neurose cultural brasileira e a mefricanidade. Duas citações muito breves, de Mbembe e de Almeida. Sim? A primeira: o substantivo negro serviu para designar não seres humanos como todos os outros, uma humanidade à parte de um gênero particular. Pessoas que, por sua aparência física, seus usos e costumes e suas maneiras de estar no mundo, precisam ser testemunha da diferença no seu estado natural, somática, afetiva, estética e imaginária. A outra citação: assim como a instituição tem uma ação condicionada a uma estrutura social previamente existente, o racismo que essa instituição vem a exprimir é também parte dessa mesma estrutura. Por tal motivo, desde Apola Salvador, entendemos que no Brasil precisamos incorporar como diagnóstico de época o racismo. O precisamos fazer como uma forma particular que assume muitas tendências diagnosticadas
no programa de investigação, mas que precisa ser destacada e nomeada em sua especificidade. O direi de outro modo. O efeito do devenir do sujeito da ciência, suas consequências e tendências antropológicas no Brasil não se limita à exclusão da verdade ou alienação no discurso científico objetivo, senão que se desenvolve por toda uma complexa trama de relações e efeitos sociais e subjetivos, cujo diagnóstico inequívoco é o racismo. Então, esta é a minha pergunta e é a minha proposta. Para isto, é minha proposta por terceira vez. Espero que seja vencida e que tenha conseguido formulá-la melhor. Para isto, para incorporar o racismo no PIC, resta saber como incorporá-lo. Resta saber se o PIC é internacional, se é e nesse caso, se fosse assim, deveríamos, segundo minha proposta e da sede de Salvador, acrescentar uma linha. Sim? Individualismo, biologicismo, niilismo, sexualização da identidade, racialização da identidade, e poderíamos seguir. Caso contrário, que não seja o PIC, deveríamos pensar em incorporar a lógica das colunas para que cada cultura e sociedade coloque sua particularidade. Então, representado dessa maneira, sim, a racialização da identidade, o racismo, poderia estar dependendo de cada sede. Sim, nesse caso, em cima, deveríamos colocar Salvador, não sei quem mais que se quer somar a esse diagnóstico. Bom, era isso. 13 minutos. Muito obrigado. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Ok. Só uma dúvida. Quando você fala dessa questão da formalização, eu sempre lembro, e aí eu vou fazer o gancho com o Martim, um pouco, esse interlocutor tão importante de Lacan, que foi o Jacobson. E o Jacobson é filho do formalismo, né? É um fio que, quando escutava você, eu queria escutar esse fio. Cadê esse fio? Você me perdeu. E aí eu vou para o Martim em relação a esses fios, né, que a gente constrói, essa rede que a gente constrói, que o Alfredo ontem trouxe uma escultura, né? Como é que a gente vai realmente construir justamente trabalhar o problema da identidade, porque a identidade é um problema, né? Em função, né, de um PIC, que seria uma rede que reúne, mas reúne mesmo, e o que fica fora. Não é possível trazer alguns fios numa coluna horizontal, vertical, não sei. Aí fica para o gosto da plateia, né? Deixo por aqui. São duas provocações só, tá? Leandro, quería proponerte reflexionar sobre lo siguiente. La propuesta de Lacan de simbólico, imaginario y real se sostiene en que no hay registro superior que el otro, que es la idea del nudo borromeo, de la cadena borromea. En este sentido es indiscutible el valor y la potencia de pensar la incidencia de la imagen en
lo que se podría llamar algo como más amplio que el racismo, que sería la segregación. Ahora, en términos de segregación, hay un problema como simbólico imaginario real, así en Borromeo, que la segregación se puede producir perfectamente sin rasgos de imagen. El problema de los nazis con los judíos, nunca encontraron el rasgo de imagen, que es más fácil con los afrodescendientes, y entonces eligieron otro procedimiento que es la ascendencia. Hacía falta un cuarto de judeidad para que, pero es totalmente, porque no encontraron la solución. Vieron la imagen del médico nazi midiendo las cabezas, las narices, pero no encontraron solución. Entonces hay segregación racista sin cuestiones de imagen. Por el otro lado, en favelas, en asentamientos precarios, por ejemplo en Argentina, es común que haya en la favela, en la Villa Miseria, como se solía decir antes, segregación de bolivianos a peruanos y de peruanos a paraguayos. O sea, como si hubiese una escala. Viste que vos proponías boliviano, peruano, paraguayos. Eso los blancos respecto de boliviano, paraguayo. Pero si uno observa en congregaciones donde hay poblaciones bolivianas, peruanas y paraguayas, observa que se reproduce el fenómeno de la segregación. Y otro fenómeno también que te quería proponer a la reflexión es que dentro de una familia blanca, negra, amarilla, si seguimos con los colores, para las poblaciones orientales, colorada para los pueblos aborígenes de Norteamérica, se puede observar segregación del hombre sobre la mujer, o sea, del hombre blanco sobre la mujer blanca, del hombre negro sobre la mujer negra, del hombre amarillo, con lo cual en ese caso tampoco se aplicaría en sentido estricto segregación por imagen, con lo cual la segregación por imagen es como un andarivel fundamental, pero nosotros como psicoanalistas trabajando con simbólico, imaginario y real, tendríamos que estar advertidos que dentro del campo de la segregación por imagen se puede reproducir el fenómeno simbólico, imaginario y real y reproducirse un sistema de segregación dentro del sistema de segregación. O sea, no solamente por la imagen, ni siendo la imagen lo hegemónico. Puede parecer hegemónico en un momento y luego invertirse y pasar a ser... les cuento una anécdota simpática y termino. Visitando Nuestra Señora de Bonfim, con un guía que contratamos con mi mujer, hablábamos de, bueno, el gobierno de Lula y el ingreso, una cuota de ingreso mínimo para afrodescendientes en las universidades, la política, que no se podía decir negro porque era insultante, y el chofer del taxi nos dice a mi mujer y a mí, pero yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Ya se notaba que era un chiste. Que cuando tenemos relaciones sexuales con mi mujer, en el medio de la relación sexual, ella me dice, ay, mi negriño. Y yo le digo a ella, ay, mi negriña. Y ahora tendríamos que decirle, ay, mi afrodescendiente. Y no nos sale. Que es este bucle, ¿entienden, no? Que sobre algo que parece bien establecido, se produce este fenómeno diabólico, que es la reproducción de la segregación entre los segregados, o que la segregación ya pasa a ser por un elemento absolutamente abstracto, que no se puede tomar en una pantalla, que me parece la potencia de simbólico, imaginario, real como método de pensamiento, que no tienen que ser estos tres términos, digo, pueden ser cualquiera otros, pero la idea de Borromeo, que hay que desconfiar que cuando un término se instala no se produzca el efecto diabólico de que sea el contrario el que se habilita, etc.
Alba, obrigado por sua colocação. Eu estou de acordo contigo referente à referência do Jacobson como um filho do formalismo. A formação, as ideias matemáticas de Lacan passam muito por aí, pelo formalismo. Eu, inclusive, acrescentaria o Levi-Strauss também, que não tem como falar disso, mas, metodologicamente, em pesquisa, a gente tem que tomar decisões, e às vezes são muito difíceis. Então, mas a nível contextual de descrição se consideram vários, Jacobson, Levi-Strauss e assim sucessivamente. E como eu faço um recorte, às vezes até demasiado, nas matemáticas modernas, eu não tenho passado por tantos autores, senão acabo falando demais. Até porque esse é um trabalho na universidade e faz com que eu precise de um fechamento mais específico. Mas obrigado pela colocação. Alva, bom, não sei o gosto da plateia, veremos se pronunciam, mas você falou gosto da plateia e me fez lembrar na distinção do Bourdieu sobre o gosto. Qual seria esse gosto, como se constrói esse gosto. E já proponho uma lógica simbólica de distinção. Aqui eu propus para avaliação do gosto da plateia e trocar distinções e gostos, assim como se incorporou recentemente, ou mais ou menos recentemente, a questão de gênero a partir da sexualização da identidade, e que eu entendo que se incorporou no único pique que temos, geral para todos. E então entendo que isso faz sentido para todas as representações de Apola, onde as questões de gênero fazem sentido. A proposta é avaliar se esse gosto de incorporar a identidade racial é para todos, em todos os lugares. Se não é assim, o que estou pedindo passagem, permissão, para dizer que em Apola Salvador não podemos omitir esse diagnóstico de época e que teríamos que colocá-lo de alguma outra maneira. O exemplo ou a maneira é com essa coluna, tentando uma particularização disso. Bueno, respecto del aporte de Alfredo, tengo la siguiente impresión. Mi idea fue articular la propuesta de ese gato con el libro de Fanon. Y a eso proponer desde el psicoanálisis una herramienta formal de lectura que permita articular esas dos ideas particulares. Ahora, quizá para hacer una lectura mucho más grande y hablar de exclusión necesitamos otra herramienta metodológica o otra herramienta de lectura. O sea que quizá para eso se quede corto, obviamente, estaba reducido a ese problema particular. Y en relación a lo que venimos trabajando en la mesa, que yo lo veo, no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo muy relacionado todo, sin que nosotros sabíamos qué escribía el otro. Concuerdo que hay, al pensar en movimientos con abstracciones como lo simbólico, lo imaginario y lo real, se pueden proponer perspectivas de, bueno, quizá suceda que se dé de otra manera en otro momento. Sí, exacto. Y es una cosa que debemos pensar, no hay que recusar el pensamiento, pero es cierto que, como planteó la mesa anterior, como planteó por ahí Martín y como intenté plantear yo, el colonialismo o el racismo, que derivado del colonialismo, o la colonialidad hoy, tienen incidencias concretas en ciertas poblaciones, y eso se transforma en un padecimiento de época para alguien. Entonces, quizá solamente sirva para ajustar la lupa a ese problema y que lo podamos pensar. Porque si agrandamos demasiado la lupa, si nos vamos a la formalización absoluta vacía, como explicaba Fauci, como explicaba Fauci,
nos quedamos sin herramientas porque hablando de lo abstracto puro, eso no se concretiza en nada. Tenés que bajarlo a un contexto, darle materialidad. Si no, se pierde la posibilidad de ver para qué sirve la herramienta, y si esa herramienta no sirve para pensar eso, quizás sirva otra. Entonces estoy totalmente a favor de esa idea, ¿no? Por eso decía, quizá a mí, viendo cierta utilización de ideal del yo o yo ideal, me parece que quizás no sea la mejor herramienta, propongo esta otra, a estas definiciones propuestas por estos autores en un diálogo con otros. Pero quizá para la segregación sí sea necesaria otra formalización que sea el nuevo Romeo. Eso. Testando. Então, eu queria fazer um comentário sobre a apresentação do Martim. Eu fiquei pensando como, de certa forma, ela articula bem tudo que vem sendo discutido aqui nesses dias de jornada. Então, me parece que esse diagnóstico que você coloca do racismo versa também sobre a questão do que a gente pode ver na clínica ou não, que as meninas trouxeram um trabalho na mesa anterior. Então, também teve o trabalho... É Pedro? Leandro, perdão. Teve o trabalho do Leandro também. Então, assim, não acho que é algo que não está sendo feito na instituição, mas que, quando ele é melhor articulado, formalizado, eu acho que isso possibilita que esteja de mais fácil acesso a todo mundo para poder pensar essas questões. E também fiquei pensando como isso, de certa forma, também tem relação com a topologia que o Alfredo propôs ontem, que ele estava falando sobre... Ele trouxe você não estava aqui, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ele trouxe como um cubo, assim, com linhas... redes. Trouxe redes. E aí, como parte de uma escolha também, para fazer esse recorte, né? Então, o que vai estar articulando uma rede com a outra parte também de uma certa escolha. E eu acho que, num contexto brasileiro, faz muito sentido a gente considerar essa escolha por pensar as articulações também da psicanálise com o racismo e como isso aparece na clínica. Então, era isso mesmo. Hola, mi comentario es para Martín. Y, Martín perdón, última pregunta, porque ya estamos muy pasados. Sí. Martín, creo que no es casualidad que los dos somos argentinos en el exterior y compartimos esa misma visión. Yo ya lo planteé en la asamblea pasada. Creo que en el pasaje de Apola Buenos Aires a Apola Internacional no se tienen en cuenta las diferencias de los grupos que participan, que son de fuera. Y yo lo planteé en la otra asamblea, lo voy a repetir porque hay gente nueva. Por ejemplo, en la cuestión de la forma de trabajo, donde se establece que hay que investigar, a veces se presenta como una demanda, donde no se tiene en cuenta que en otros países la gente no pasó por una universidad donde se enseñaron conceptos fundamentales, la teoría de Lacan, la teoría de Freud, filosofía, antropología y sociología. Como yo tuve el privilegio de pasar 6 años con toda esa base teórica que la gente en Argentina, podría decir el 90% también la tiene, y no se respeta que en los otros países esa base no está. Entonces, simplemente decir, entra en Apola y anda a investigar, discrimina la realidad social histórica de los otros países. Lo dije la otra vez, creo que cada vez lo consigo articular un poquito mejor, acompañado ahora con tu propuesta, y esta cuestión también tiene que ver con los temas a trabajar, que también lo planteé el año pasado, donde Apola Buenos Aires tiene una historia muy larga, de muchos años, de trabajar temas fundamentales, y yo planteé que quizás para esta nueva Apola Internacional habría que volver a estructuras clínicas, a poder diferenciar neurosis de psicosis, a conceptos fundamentales, que son temas que ya Apola Buenos Aires ya lo trilló, lo pasó muchas veces, pero que la nueva Apola Internacional, dada la cantidad nueva de socios, quizás nos permitiría pensar un regreso a esos inicios donde los conceptos fundamentales son necesarios. Sim, a questão da formação eu também apresentei nas jornadas pré-congressos, mas acho que a gente falou bastante nessa oportunidade.
Talvez um acréscimo é que eu coloquei tradução, né, do mal-estar na cultura, inclusive muito guiado pelas jornadas que se fizeram sobre tradução, onde já vários sócios apresentaram os limites linguísticos, semânticos e conceituais da tradução do programa de investigação. Eu estou acrescentando a tradução do mal-estar na cultura, sim? Desse diagnóstico. Inclusive, se vocês acompanharam, repensar como está feita essa descrição de cada diagnóstico. Nesse sentido, eu não sei se não se contempla as diferenças, por isso foi para o Brasil, que faz cada região e como reinterpreta, como traduz, o importa e o individualismo e o biologicismo está bem. Eu não acho que a Pola Internacional negligencia alguma diferença. Eu acho que, em todo caso, vou dizer, eu, desde há 4 anos, negligenciei essa diferença por não fazer uma tradução, que seria melhor dizer, bom, não se pode dizer individualismo, não se pode dizer biologicismo, porque aí seria um individualismo universal. É o mesmo individualismo para todas as sociedades. Bom, aqui no Brasil, talvez seja melhor, e aproveito o texto da canção para dizer, talvez seja melhor retraduzir o universal. Para o Brasil, talvez seja melhor dizer racismo como diagnóstico da época. E isso é uma forma de relativismo consequente y de retraducción do universal. Esa es la propuesta. Bueno, vamos a hacer un break breve, Flávia. Breve porque estamos com pouco tempo. Não tem break. Não há break. Podem ver no programa, eu não estou inventando novidade. Não tem break. Eu só queria dizer uma coisinha para pacificar aqui os ânimos. Eu acho que a gente, amanhã tem a reunião de sócios. Martim propõe um tema importantíssimo, fundamental, que merece uma discussão detalhada. A gente pode retomar esse tema na discussão na reunião de sócios amanhã, tá? Bom, próxima mesa. Muchas gracias.